Vamos falar do fundo imobiliário MXRF11, família. Um dos melhores fundos imobiliários base 10 que temos na nossa bolsa de valores e também um dos maiores, tá? Normalmente quem investe nesse fundo imobiliário é aquelas pessoas que estão começando a investir e alguns investidores mais antigos acabam por ter esse fundo na carteira, porque é um fundo que tem um número grande de cotistas e tem uma liquidez diária gigantesca, tá bom? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o fundo MXRF11. Dá para ver que a cotação do fundo está em 9,49, quase 9,50. Dividend yield dos últimos 12 meses na casa de 12,26 e um P sobre VP na casa de 1,01, ou seja, o fundo está acima do seu valor patrimonial por cota. Então aqui é um momento de atenção, tá bom? O fundo está um pouquinho acima do seu preço que deveria estar, está caro, tá? Liquidez diária média 9 ponto, quase 10 milhões aí de liquidez média diária e uma variação aí de 20% positiva, ou seja, o fundo teve uma valorização positiva aí nos últimos 12 meses e valorizou bem, tá bom, gente, ó. Saiu aqui, ó, essa queda aqui de R$ 7 e o fundo fez isso aqui, ó. Essa é a valorização de 21% aí nos últimos 12 meses. Então, no último ano, né? Então, é um fundo que tem se valorizado aí de forma bem interessante. Um fundo que tem aí uma rentabilidade bem interessante, rentabilidade real também aqui embaixo, ó. Nos últimos 10 anos não chegou a 100%, mas a 91% de rentabilidade real, tá? Então, é um fundo de um setor, aqui diz que é híbrido, mas é um fundo de papel, tá? Um fundo de papel que é bem interessante aí, não tem vacância por ser um fundo de papel e tem uma taxa de administração aí de 0,90%, tá? Então, bem interessante, não é uma taxa tão alta, porém o seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,42, tá? Subirmos aqui um pouquinho, bem acima, tá? Então, um ponto de atenção. O último rendimento do fundo foi de 10 centavos, ele costuma pagar entre 9, 10 e 11 centavos, normalmente fica entre esses valores, e tem um valor patrimonial por cota na casa de um valor patrimonial de 4,12 milhões, ou seja, é um fundo gigantesco, tá? E levando em consideração que é um fundo base 10, é um fundo bem grande e tem um número de cotistas gigantesco, que isso faz com que seja um fundo muito comprado, apesar de estar caro. Isso é porque as pessoas aceitam pagar um pouquinho mais caro por um fundo bom. Mas há fundos melhores, tá, gente? Há fundos imobiliários base 10 que tem aí pagam um dividendo até maior, que estão em maior oportunidade que o fundo MXRF11, como é o caso do fundo BTCI 11, que é o fundo que eu tenho na minha carteira, tá? Está descontado, abaixo do seu valor patrimonial por cota e tá bem interessante ultimamente. Rentabilidade que é do fundo, ó, aí em verde aqui, no último ano, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 1.159. Então não é aquela grande valorização, tá perdendo para o CDI, mas e páreo a páreo aí com o IFIX, tá? Então é bem interessante, você não vai ganhar um dinheiro gigantesco, mas vai ter aí uma rentabilidade bem interessante, tá? Descendo aqui dá para ver que os dividendos do FI, que ó, de um ano, pagando 10 centavos certinho, já teve aqui ó, um pouco mais de 10 centavos, aqui chegou a 9 e costuma pagar entre 11, 9 e 10 centavos. Se colocarmos aqui em 5 anos, dá para ver que o fundo começou aqui ó, pagando um pouquinho, subiu, desceu, subiu e já pagou aqui 12 centavos, chegou a pagar 12 centavos, depois 11 centavos, depois 10 centavos, aí caiu um pouquinho, subiu de novo, caiu e agora está pagando 10 centavos, tá? Então, um fundo que tem uma constância aí em pagar seus proventos e é sempre um bom provento, tá? Pagou um total de R$ 1,17 nos últimos 12 meses, tá? Então, um fundo aí que tem uma boa rentabilidade e uma boa rentabilidade aí para os seus cotistas, tem trazido uma boa rentabilidade aí no longo prazo, tá? Datacom e DataX aqui, data do pagamento, dia 28/11 foi a Datacom, e se você tinha as cotas do fundo até o dia 28/11, no dia 12 aqui, você recebeu aí 10 centavos aí
de dividendos, família. Então, deixa aqui embaixo se você já investe no fundo imobiliário MXRF11 e se você indicaria para alguém comprar, tá? Lembrando que aqui não é uma indicação de compra ou venda de ativo, até porque não tem na minha carteira e não é um fundo que eu gosto, tá, gente? Não é um fundo que eu gosto. Eu tenho a minha preferência pelo fundo imobiliário BTCI11, que ao meu ver, é um fundo bem mais estruturado e é um fundo bem mais interessante no momento, tá? Tá abaixo do seu PVP e é um fundo que tem rentabilizado bem interessante aí, até mais que o fundo MXRF11, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, família!